Olá, eu sou Ana Vitória, você está no canal Direito e Cinema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um documentário sensacional que está disponível na HBO. Eu Te Amo, Agora Morra, The Commonwealth versus Michelle Carter. Uau! Foi um caso, né, super polêmico que gerou muita discussão nos Estados Unidos e agora a gente pode discutir e é isso o que eu vou fazer no vídeo de hoje. O filme conta a história da Michelle Carter, uma jovem de 17 anos que namorava Conrad Roy. Conrad Roy, em julho de 2014, ele cometeu suicídio. E quando a polícia encontrou o corpo e investigou os fatos, ela percebeu que o Conrad tinha trocado muitas mensagens com a Michelle, inclusive nos minutos finais antes dele morrer. E ela foi acusada de ter induzido-lo a praticar o suicídio. O documentário é muito bem feito. São 2 episódios de 1 hora cada um, e no primeiro episódio a gente vê os argumentos da acusação. No final desse primeiro episódio você tem certeza de que essa menina é uma monstra, não é? No segundo episódio vem os argumentos da defesa, e aí você conclui que ela precisa ser absolvida, não é? E o juiz precisa considerar e ponderar, não é, os argumentos da acusação e os argumentos da defesa, e a gente acompanha esse julgamento. E o julgamento levanta muitas questões interessantes. E para discutir essas questões, eu convidei meu amigo Mauro César Bular Arjona. Mauro, é uma honra ter você aqui de novo. Obrigado, Ana Vitória. É um prazer sempre conversar contigo. Eu adoro esses bate-papos a respeito dos filmes, documentários. O vídeo de hoje vai trazer spoilers e eu chamo a atenção para o tema do filme, que é o suicídio. Não é um tema palatável para todo mundo, então fica aqui, não é, o meu alerta. Vamos começar, Mauro. Se esses fatos fossem no Brasil, qual seria o tratamento jurídico? O que aconteceria, não é, com esses fatos? Eu não tenho dúvida que se fosse no Brasil, o crime seria de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Eu não tenho dúvida. O crime é clássico. É um exemplo clássico de instigação. Porque, pensando no homicídio assim de uma maneira bem simples, né? É matar alguém. Então, deve haver um nexo de causalidade entre a morte dessa pessoa e a minha ação, né? Então, morreu por quê? Morreu porque eu dei um tiro nela e ela morreu. Nesse caso, não há esse nexo. Ah, ela morreu por quê? Porque eu mandei ela se matar? Eu tenho dezenas de alunos que já mandaram eu me matar e nem por isso eu me matei. Então, não havia nexo de causalidade, tá certo? Não era ela a responsável direta pela morte do rapaz. Não, você está falando de um homicídio. Você está comparando homicídio com suicídio. Isso, no homicídio não teria como. A única hipótese de haver um homicídio, vamos dizer assim, disfarçado de suicídio, é você inculcar na cabeça da pessoa a ideia de se matar, sabendo que aquela pessoa não tem resistência. Que não foi, ele tinha capacidade de resistência, ele já havia tentado se matar outras vezes. Então, para mim, é um caso clássico de instigação, auxílio ao suicídio. Que também não sei se ela seria condenada, mas o crime é esse. O crime é esse. A questão, não é? A primeira questão que o filme trata, que é super técnica e que a gente adora, é justamente isso, não é? Porque o estado de Massachusetts não tinha uma legislação a respeito do induzimento e instigação ao suicídio, não é? Para a gente é muito simples, porque aqui a gente tem o artigo 122 do Código Penal, que prevê exatamente essa conduta. Se a pessoa vai ser absolvida ou vai ser, não é, condenada, é outra questão, mas que se adequa perfeitamente, inicialmente, no tipo da instigação, não tem a dúvida. Lá não, né? Lá não tem essa dúvida. Esse tipo penal, quando a gente dá aula, é um daqueles tipos penais que os alunos chegam e falam assim, imagina, quando é que isso vai acontecer? E aí eu respondo, não tem que acontecer todo dia, mas se acontecer, tem que ter uma lei prevendo. Você não pode dar um jeitinho. Como vai provar que induziu? É impossível. O problema é da polícia. Isso é outra questão que o filme trata, porque foram mais de 10 mil mensagens trocadas entre eles. Então, se em 1940 só era possível se fosse induzimento por carta, hoje em dia não é. As pessoas trocam mensagem o dia inteiro a respeito de tudo. Isso é outra questão interessante. E não se dão conta disso. Celular,
nunca a menina teria sido, não é? Julgada. Exatamente. As pessoas trocam mensagens de celular o dia inteiro e não se dão conta disso. Exatamente. Eu acho que assim, a investigação me pareceu uma investigação correta, pegaram as mensagens, destrincharam as mensagens, foram atrás da vida dele, ele havia sido não abusado sexualmente, mas abusado de moral pelo pai, né? Fisicamente apanhou uma criança que já tinha esse problema. Você vê que a família dele não era uma família, vamos dizer assim, tradicional, no sentido de acolhimento do filho. Ele sofreu muito com o divórcio dos pais, né? Todo mundo relata isso. Ele fala disso naquele vídeo. Ele também, não é? Tinha um canal ou alguma coisa em que ele fala de como ele se sentia. E que ele dizia, é um dia de cada vez, entendeu? É um dia de cada vez, eu tô aqui, eu tô feliz porque consegui chegar em tal lugar, mas eu não consigo me levantar, isso me deixa entristecido, deprimido, mas vamos lá. Então, assim, obviamente, quer dizer, qualquer pessoa, isso é desnecessário dizer, qualquer pessoa que se suicida, ela tem algum problema emocional ou psicológico, ou ambos. Ninguém vai se matar porque, é legal. Né? As pessoas que tomam essa atitude, que eu divirjo de algumas pessoas que falam essa atitude covarde, eu acho que é uma atitude extremamente corajosa, porque é muito difícil, né? É muito difícil você encarar isso. E isso é interessante no filme, não é? Porque é isso, a discussão ela ajudou ele a encerrar com o sofrimento ou ela instigou ele a se matar, não é? A diferença é, primeiro, ele tinha essa ideia na cabeça dele. Tinha, né? Mas ele não ia tentar, e aí ela foi lá e aumentou essa ideia, fez com que ele fizesse. Se foi isso, ela instigou, tá certo? Uma segunda hipótese, ele não tinha ideia nenhuma de querer se matar. Mas ela foi lá e começou a induzi-lo. Olha, faça isso, faça aquilo. Você não acha melhor se matar? A sua vida não faz sentido. Se você se matar, você acaba com a sua dor. Se ela fez isso, ela induziu. E aí, se ela, por exemplo, deu o revólver para ele se dar um tiro, ela auxiliou materialmente. Então, mas no parece filme, que ela não fez nada disso. Não, material não teve. Material não teve. Ela estava a 500 quilômetros, sei lá, 50, 60 quilômetros de distância. Então, por mais que você fale, não, ela induziu, por exemplo, vamos pegar o primeiro, que é o induzir, né? Já estava na cabeça dele, então não dá para falar que ela induziu. Ela colocou indução não tem, porque ele já tinha uma tentativa prévia, né? Podemos falar de instigação. Ela instigou a ideia dele de se matar. Eu acho muito, mas muito difícil dizer que ela instigou naquele caso. Porque, para mim, a instigação é assim, eu tenho a ideia, mas eu de maneira alguma vou fazer. E ele já tinha tentado algumas vezes. Então, eu acho que foi uma atitude covarde dela, não há dúvida, mas eu não sei se há o nexo de causalidade. Eu não sei se foi por causa das mensagens dela que ele por causa das mensagens que ele se matou. Assim, eu não acho um absurdo a conclusão de que foi. Tá certo? Não acho um absurdo. Porque é por isso que esse documentário é sensacional, não é? Porque tá ali muito Você poderia falar, mas se não fosse, ele ia se matar mesmo de outro jeito. Tudo bem, mas nós não estamos vendo o outro jeito. Nós estamos vendo o que aconteceu. Então, ela foi determinante para ele se matar daquele jeito. Você responder sim, para mim, não me avilta, entendeu? Não é uma resposta que eu falo, imagina, a acusação está delirando. Não, eu acho que é algo plausível. Acho que é algo... É muito difícil. Eu talvez assista o documentário de novo e fale, puxa, realmente, eu acho. Agora, homicídio de jeito nenhum. É um daqueles casos que vamos entrar nessa outra questão. Um jeitinho. Então, exatamente. O filme diz que 11 estados dos Estados Unidos, a legislação nos Estados Unidos é estadual, né? E 11 estados dos Estados Unidos criminalizam essa conduta. O estado de Massachusetts não criminaliza. Então, a minha pergunta técnica, se o estado não criminaliza, se o legislador escolheu não criminalizar essa conduta, é porque é um irrelevante penal. Então, o fato que ela praticou é atípico, não é? Porque não tem previsão legal. Mas
E aí depois acontece esses fatos. E não dá para o Estado alegar ignorância. Não dá para falar, mas é uma conduta tão absurda, tão discrepante com a realidade, que como é que a gente vai tipificar? Nesse caso, é diferente. Não é que foi uma coisa nova. Tanto não é nova que os outros estados tipificam a conduta. Exatamente. O estado, Massachusetts, escolheu não tipificar. Talvez porque nunca tivesse tido uma, talvez porque não tivesse tido uma repercussão, talvez o caso dela fosse o start. Eu tenho aqui a minha assistente de defesa. A minha assistente. Não fale talvez nada esse sem caso, advogado. De maneira alguma. Talvez esse caso fosse o start para Massachusetts falar, não, temos a obrigação de fazer isso, porque realmente não é uma conduta tão absurda, é algo que pode acontecer. E eu falo isso sempre para todo mundo. O direito penal não admite jeitinho. Não tem jeitinho. É exatamente o que a gente viu aqui, procurando um crime que resolva essa questão. Essa questão, do jeito que ela foi colocada no estado de Massachusetts, não pode ser julgada. Não é crime de homicídio. Para a gente, tudo isso é muito claro, porque a gente é adorador do princípio da legalidade, ainda bem, não é? Óbvio. Essa hora o princípio da legalidade nos socorre. E para a gente, por isso a gente fica muito impressionado com a primeira parte do filme, que é justamente a discussão se pode ser outro crime que não esse. E no fim, admitem, é uma espécie de homicídio. E lembrando que nos Estados Unidos é o direito consuetudinário, né? Exatamente. Dizer, não é o direito positivo como é o Brasil. Então, esse julgamento ele torna um precedente de que essas atitudes dali para frente serão consideradas homicídios, se é que teve um anterior, né? Que já alinhavou este. Mas os julgamentos têm uma força muito grande lá. Muito grande. E, Mauro, o que mais você chama atenção? Uma coisa que eu acho interessante, duas coisas. Uma, que a menina tinha 17 anos, né? Então, se fosse no Brasil, ela não seria julgada, não é? Seria julgada penalmente, seria julgada como adolescente, isso, cueca. E dois, que ela, aqui no Brasil, não é crime doloso contra a vida, iria para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Pelo júri. O que seria ótimo, porque aí sim eu acho que estaria mais próximo da justiça. Seriam 7 pessoas jurados do povo, não é? Que iriam julgar, porque eu acho que esse sim é um caso para ser julgado pelo júri. Porque do alto da minha idade, não é? É muito claro. Você não está tão velha assim, Ana Vitória, porque nós temos a mesma idade. Então, não, mas a gente é maduro. A gente não tem mais 17 anos. Sim, era uma menina de 17 anos se relacionando com um menino de 18 anos. O menino tinha depressão, não é? Vinha sendo tratado mais ou menos sim ou não. Ela também tem um depoimento daquele psicólogo, psiquiatra. Aquele psiquiatra, o depoimento dele é muito bom, psiquiatra contratado pela defesa. Não é? Eu falei, foi a fome com a vontade de comer ali. Mas é muito fácil para adulto equilibrado, não é, com uma distância, perceber, não é, julgar essa menina. Mas ela era uma pessoa abandonada pela vida, não tinha amiga, não é? Finalmente conseguiu um namorado que dava um pouco de atenção. A relação não era uma relação sadia, era uma relação meio, não é? Eles falavam muito desse assunto, tinha muita sombra nessa relação. E eles brigavam muito também. Tem várias mensagens de um mandando o outro para um lugar, outro mandando o outro para um lugar e quebrando pau. Então, quer dizer, não era uma relação sadia. E a gente não sabe também se a acusação ela usou esta relação e fez ele se matar para ganhar popularidade. Essa foi a acusação. A gente não sabe também se ele não usou esse relacionamento para algum motivo que não simplesmente de namorar e ter um relacionamento amoroso, enfim. É um caso muito complexo. O que me chama a atenção nesse caso, assim, é um daqueles casos em que o direito penal precisa muito se socorrer da medicina legal. Não há como o direito penal encarar um caso desse e falar, não, pode deixar, mata no peito, sabe? Mata no peito e fala, não, eu resolvo. Não dá. É um caso muito, muito complicado. Mais do que um crime, é uma desgraça, né? Uma desgraça. O advogado de defesa começa falando isso, se eu não me engano. Nem toda desgraça é um crime. Isso daqui é uma desgraça. Assim, precisavam. E nem todo crime é uma desgraça. Os fatos são assim, é tudo tão triste que vamos encontrar uma pessoa e essa coitada.
E outra coisa, no Brasil ela não seria julgada, mas vamos imaginar que ela tivesse 18 anos. Talvez não fosse julgada também por inimputabilidade, porque aquele julgamento, aquele depoimento do psiquiatra, que, aliás, o Ministério Público, né, a acusação, o Ministério Público, não, a acusação de lá, tenta desqualificar e ele sai de todas as respostas e muito calmo, muito tranquilo. Aquele depoimento me marcou. Então eu falo assim, talvez ela realmente... Porque a gente sempre pensa no inimputável, aquela pessoa que, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sabia que era crime. Não, o inimputável pode saber exatamente o que está fazendo, ele simplesmente não consegue parar. Né? É o caso do cleptomaníaco. Ele sabe que ele não pode furtar, só que ele não consegue não furtar. Então, entender o caráter ilícito ou determinar-se diante desse entendimento. Né? Então, é uma coisa que precisa ser averiguada. Agora, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, e eu achei que o documentário tem 2 partes, porque é 1 hora cada parte, se não me engano. Ele poderia ter um documentário de 2 horas. Eu achei que eles fizeram de propósito, porque você muda o ângulo de visão na primeira e na segunda parte. Isso eu achei sensacional. Isso mostra como a mídia consegue influenciar a visão que você tem. E eu não estou dizendo isso de uma maneira pejorativa da mídia. Não é isso. Eu estou dizendo que é um fato. Você tem que pensar nisso quando você assiste, quando você lê uma notícia, quando você vê um jornal, quando você acessa um site, um portal. A mídia tem esse poder, né? Porque ela escolhe o que você vai ler, ela escolhe qual a informação que vai para você. E assim, quem discute, quem decide se é ou não relevante aquilo que vai colocar no ar é o diretor. Né? Não é. Então, esse documentário também eu achei fenomenal, porque você vê a primeira parte muito distinta da segunda parte. Isso é muito bom para quem gosta de direito. Porque a gente tem certeza de que a menina, na primeira parte, é uma bruxa, não é? Isso. É bruxa, é cruel. Vai queimar no mármore do inferno. Nenhuma vez falou que ele já tinha tentado se matar. Porque isso é um fato relevantíssimo que fala muito sobre a vítima. Não tocou na depressão dele, não tocou também nas agressões que ele recebeu quando ele era criança. Nada disso tem. Nada disso. Então a gente tem a impressão que ele era um rapaz que estava apaixonado, né? Que era equilibrado, mas que talvez tenha, sabe, em algum momento ele fraquejou e aí ela aproveitou e matou para ficar famosa. E quando você vê a segunda parte, você muda de opinião completamente. Não é? Ela era abandonada pela vida. É muito triste. É um caso complicado. O advogado de defesa começa falando isso. Falou, olha, antes de tudo é uma tragédia. Não sei qual foi o termo que ele usou. Nós estamos diante de uma tragédia. Ninguém está discutindo isso. Ninguém está dizendo que o fato é um fato normal. Não é. Agora, não é homicídio. Eu procurando, depois que eu acabei de ver o documentário, obviamente, eu fui procurar mais informações, ver se tinha alguma outra coisa. E aí eu vi que vai ser lançado um filme a respeito, né? Que eu tô louco para ver. Porque o filme, obviamente, ele é mais influenciável ainda do que o documentário, porque o filme você cria as falas, você cria os ambientes, você cria as expressões faciais. Do documentário, não. Filmaram ela no julgamento, ela estava no julgamento, é a cara dela, acabou, não tem mas no filme é uma atriz. Então isso... Inclusive no filme... Eu tenho certeza que vão colocar as roupas que ela foi ser julgada, as roupas dela. E se eu não estivesse vendo o documentário, eu diria que não é que estava demais. Ela está com roupa equivocada ali, não é? Ela deveria ter se comportado de outra forma, deveria ter sido orientada a se comportar de uma forma mais sóbria, colocar roupas mais sóbrias, não parecer uma menina... Não fazer aquele penteado bonito, né? Penteada, pintada, exatamente. Com roupa de florzinha, sapato de salto, desfilava na entrada, desfilava na saída. Veja, isso confirma a tese da acusação, que assim, ela queria mesmo fazer sucesso. E ela está vestida hoje para sair em jornal, para dar entrevista. Foi realmente uma... Eu gostei muito da defesa, eu achei os argumentos muito bons. Essa foi uma pisada na bola da defesa. A gente brinca, fala...
falo com o aluno, quando a gente vai, olha, o réu vai ser ouvido, então você conversa com ele, fala, ó, então, né, toma cuidado com o que você vai falar, não sei o que, não sei o que lá, e eu normalmente falo como é que ele deve ir vestido. E muitos alunos falam assim, nossa, professor, mas é exagero? Não é exagero. Não é exagero. A vítima, muitas vezes, escolhe como vai vestida. Não, e não é exagero, porque o réu não pode ir para plenário com a roupa da penitenciária. Isso já... Exatamente. Por que não pode? Porque isso influencia muito mal. Influencia todo mundo, branca, claro. CEAP, calça caque, já está condenado. A hora que ele passa na porta, já... A gente não. O júri já condena, não é? A mesma coisa da algema, ele não pode ficar algemado, porque pô, o cara lá já está algemado, o juiz acha que ele é super perigoso, ele deve ter matado. Exatamente. Então, não é? Isso me impressionou mal, a roupa da menina. Ela devia ter sido orientada a se vestir. A promotora estava de preto e branco, com rabo de cavalo. É isso, porque a promotora não estava lá para desfilar. A promotora estava lá para papel. A ré devia estar também no papel de ré, não é? Exatamente. Ela era. E essas coisas, eu acho que esses detalhes desses documentários, eles são extremamente importantes para quem está começando uma carreira e não entende que um processo, às vezes, você ganha em detalhes mesmo. Um detalhe, uma pergunta, você tem que estar atento. Você vai fazer o júri. Quantas vezes já não fiz isso? Eu pensei no júri, não, eu vou falar isso, a minha estratégia é essa. Cheguei lá, o promotor começou a falar, eu mudei absolutamente tudo. Porque, por isso que tem que estar preparado, né? Então você tem que conhecer o processo, isso, tem que conhecer tudo, para na hora que ele falar, você fala, não, pera um pouquinho, não é isso. Né? É muito cheio de detalhe. E esse é um documentário que deixa muito claro que processos também são feitos de detalhes. Esse documentário é muito, muito legal. Eu recomendo que assista, está na HBO. E, Mauro, suas últimas considerações, alguma dica? Vitória, mais uma vez eu queria agradecer o convite. É sempre muito legal conversar com você, ainda mais sobre direito, sobre filmes, documentários. Eu tinha te falado já um tempinho atrás daquele filme, de um documentário da ESPN sobre o time de lacrosse, se não me engano, da Faculdade Duke. O filme chama Fantastic Lies. Não é um filme, é um documentário. Fantastic Lies é outro documentário imperdível para quem gosta de direito penal, para quem gosta de julgamento. E é um documentário fácil de assistir. É muito, mas é muito bom. Essa é a minha dica de hoje. Eu tenho uma segunda dica. O perfil das pessoas que veem o meu canal, assistem o meu canal, é de formados, diz as estatísticas do YouTube. Então, quem estudou o artigo 122, que é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio há mais tempo, precisa rever esse artigo, porque ele foi significativamente alterado, né, Mauro? Então, ele era um crime de resultado, antes não é mais. E agora ainda tem automutilação, né? Isso, ele só existia se da tentativa resultasse lesão grave ou gravíssima. Hoje não. Hoje ele já independente do resultado, ele persiste. Então, eu recomendo que você estude o artigo 122 do Código Penal. Obrigada por ter chegado até aqui, valeu, volte sempre, inscreva-se. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seus colegas, não é? E dê muitos joinhas, porque o Mauro, ele gosta de joinha, tá certo? Joinha, muito joinha. Valeu, galera. Tchau. Obrigado, tchau, galera. Pronto, Mauro César Bular Arjona. Talvez eu esteja um pouco animado demais, mas eu acho que Oscar de melhor live, viu? Não sei. Se prepara para a noite no tapete do Red Carpet, porque eu acho que nós estamos ficando bom nisso. Pô, Mauro,